Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre práticas que nós temos na nossa vida de agradar ao Senhor. Quem sabe você está me escutando e você já fez diversas promessas, né? Quem sabe você tem o hábito de tempo em tempo viajar para determinado lugar lá para fazer algo, uma devoção, né? A Deus, como você entende de repente. E é sobre isso, porque eu encontrei um trecho muito interessante na palavra do Senhor que fala, que nos expõe, né? Deixa claro para nós o que é importante para Deus. E isso é muito significativo, né? Quando a gente quer agradar uma pessoa, né? A gente tem que saber os gostos dessa pessoa. Se você está me escutando e você é namorado ou namorada, você quer presentear alguém, agradar alguém, é óbvio que você vai começar com a pergunta: o que agrada essa pessoa? E com Deus é a mesma coisa. Na sua palavra, ele deixou claro o que agrada ao seu coração, o que podemos fazer que vai agradar o seu coração. Quero começar também pedindo para você dar o teu like, é muito importante para o YouTube recomendar para mais pessoas esse conteúdo que é tão importante. Quantas pessoas às vezes querem agradar a Deus e não sabem como. E também te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao tema do vídeo. No livro de Amós tem um trecho muito interessante que eu encontrei na palavra do Senhor no capítulo 5, a partir do versículo 21. E vou deixar na descrição do vídeo, como de costume, para você ler na sua Bíblia, fazer a sua reflexão pessoal. Mas aqui eu quero dividir essa reflexão com você. E esse trecho que nós vamos ler é um trechinho um pouquinho longo, mas vale a pena. Diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Diz o Senhor, né? Lá no final do versículo 27, fecha as aspas e fala assim, diz o Senhor. Então vamos refletir sobre esse trecho que nós lemos do versículo 21 ao versículo 24. E essa realidade não está tão distante assim do nosso contexto, do nosso momento, como igreja, como pessoas que buscam agradar a Deus. Porque quantos de nós temos uma vida devota ao Senhor, quem sabe durante as festas religiosas, durante os momentos solenes, né? Nós estamos ali em reverência, buscando se conectar com Deus e, quem sabe, achando que estamos agradando a Deus. Mas olha só quão profundo é o agradar a Deus, né? Porque essa palavra aqui começa com as festas religiosas, né? Olha que forte o que Deus nos diz. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Então, quantas vezes estamos ali num momento, num ritual religioso, numa festa religiosa, e não que isso seja uma coisa errada, a gente tem que ter um discernimento geral da situação. Mas quando Deus coloca na balança, olha o que é importante para o Senhor. O que é importante para o Senhor está lá no final do versículo 24. Mas vamos ver tudo que Deus pontuou. As festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que me tragam holocaustos, que eram as ofertas da época, né? E ofertas de cereal, isso não me agradará. Então, no nosso contexto, a gente tem isso, a gente tem as festas solenes, os rituais, as cerimônias, os costumes religiosos, nós temos também o hábito das ofertas, dos dízimos.
afastem de mim o som de suas canções. Nós temos também muitas vezes o hábito de se aproximar de Deus com música, ofertando louvores, cantando canções, né? Escutando canções e louvores. Mas olha o mais importante que diz no finalzinho do versículo 24, aliás, em todo o versículo 24. Em vez disso, ou seja, substitua tudo isso, todo esse cerimonialismo, todo esse ritual, toda essa fachada religiosa, isso que a gente acha que às vezes é se aproximar de Deus, toda essa liturgia religiosa, né? Toda essa casca religiosa, toda essa aparência religiosa, substitua tudo isso. Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós uma conduta, uma vida, como diz aqui a palavra, reta, né? O que é reto? É óbvio, a gente pode, claro, pensar, né? O que é reto e o que não é torto, né? Então, assim, a gente tem uma vida reta diante do Senhor, nós sabemos que não somos perfeitos, isso é um ponto, né? Porque talvez você esteja escutando essa palavra e pensando assim, é muito difícil ter uma vida reta, é muito difícil não errar, né? Se nós formos honestos com nós mesmos, a gente vai admitir. E que bom que a gente admita, porque é sinal de um coração humilde. Então, isso é um ponto. Uma vida reta não é um sinônimo de perfeição, porque Deus sabe, Deus não cobra isso da gente. Inclusive, Jesus morreu por nós, né? Jesus foi crucificado numa cruz pelos nossos pecados, porque justamente não conseguimos ter mérito em nós, né? Não temos mérito em nós, não somos falhos, somos pecadores, precisamos da graça de Deus por intermédio de Jesus. Mas isso também não abona o fato de que precisamos ter uma vida reta, porque se buscar uma vida reta, né? Mesmo sabendo que somos falhos, vamos tropeçar, aí nós precisamos recorrer ao perdão de Deus, né? O arrependimento, a consertar o nosso coração, a mudar a nossa trajetória, a nossa conduta. Mas o que precisamos buscar para agradar ao Senhor é uma vida reta, né? Uma vida justa. Alinhar a nossa vida à vontade do Senhor. Isso agrada a Deus muito mais do que ofertas, do que aparências, do que cerimônias. Então é muito importante a gente saber o que Deus prioriza na sua palavra, porque senão a gente passa uma vida se enganando, achando que simplesmente o fato de ir para uma igreja toda semana, de estar ali, né, presente, escutando um culto ou uma missa, escutando uma palavra, fazendo alguma prática religiosa dentro da sua, né, da sua instituição que você participa. Enfim, esses formatos religiosos, ou quem sabe ofertando um valor até para caridade. Isso tudo é muito lindo, né? Eu não estou descartando essas coisas, eu não estou descartando a gente ir para a igreja, a gente participar ali da comunhão na igreja, a gente dizimar, ofertar. Mas nós temos que colocar o peso certo das coisas. E o que agrada ao Senhor, não adianta a gente fazer tudo isso, que é algo externo, que é algo que é uma capa religiosa, se a gente não tiver uma intenção, uma sinceridade no nosso coração de ter uma vida reta e justa diante dos homens e diante de Deus, né? Buscar a santificação. Não sei se você que está me escutando já ouviu essa palavra muito interessante, que é a santificação. É um degrauzinho por vez, né? A gente buscar ser mais semelhante com Jesus, né? Cada dia a gente fazer uma autoanálise da nossa vida, com sinceridade, buscar diante do Senhor discernimento, sabedoria para analisar, né? Refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas condutas. E o Espírito Santo vai comunicar no nosso interior o que precisamos modificar. E, inclusive, olha só que interessante. O Espírito Santo
Deus dentro de nós vai nos dar forças, nos capacitar para essa mudança. Então não temos desculpa, né? Basta a gente querer, basta a gente se conscientizar que o que Deus se agrada não é um formato religioso, uma aparência religiosa, é o nosso coração, a nossa retidão, né? A nossa sinceridade, o nosso intuito de buscar essa santificação, né? A nossa intenção de buscar essa santificação, né? O nosso esforço de buscar a comunhão com o Senhor para endireitar os nossos caminhos, para ter o discernimento do que precisamos mudar, porque inclusive isso não vem de nós mesmos. Então que essa palavra possa nos motivar cada vez mais e principalmente que a gente não se iluda, achando que o fato de ir para uma igreja, o fato de ir na missa toda semana vai nos redimir, né? Ou vai agradar o Senhor, que a nossa vida vai estar reta diante do Senhor. Não. Precisamos de forma intencional buscar a comunhão com Deus, buscar o discernimento para santificar a nossa vida dia após dia, com uma vida reta e justa. Então que esse vídeo possa nos fazer pensar, dar uma sacudida boa na nossa vida de fé, que é o que precisamos, né? Repensar tudo na nossa vida, fazer com uma intenção, com um raciocínio, né? Com uma intencionalidade, não fazendo automático, e principalmente a vida com Deus, a nossa vida de fé, que é o que mais importa nessa vida. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, como eu disse. É importante também você dar o like para o YouTube recomendar para mais pessoas. E se você não é inscrito, te convido a caminhar aqui conosco. Também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que for postado vídeo novo. Abraço e até o próximo vídeo.